Olá, gente. Boa noite. Entrei ao vivo aqui para falar um pouquinho dessa comemoração da Lei de Alienação. Vou explicar um pouquinho para vocês o que ela significa na prática, tá? Não vejo motivo nenhum, né? Até fiz um post. Não vejo motivo nenhum para se comemorar essa lei, uma vez que ela ampara, né, situações bem graves, né, é por abuso, né, essa lei. É uma lei que foi criada, né, em 2010, tanto que, né, a pessoa que criou essa lei, depois que foi descoberto, né, investigado pelos assédios, pelos abusos, ele se matou, né? Só 2 países que têm essa lei ainda, que é no Brasil e o outro não me recordo agora. Enfim, essa lei, né, de alienação parental, na prática, ela é a tortura psicológica de uma mulher, né, de uma mulher e crianças. Até no post eu coloquei, né, que ela ensina, né, ela obriga as crianças a serem violentas quando crescer. Por que ela obriga? Porque ela é uma lei que geralmente é usada, né, para genitores agressores, né, que cometem a violência, o abuso, né, e automaticamente as crianças elas se afastam, né, porque a criança ela só quer amor. E uma vez que não tem, ela vai puxar para onde tem, né? E aí é onde os abusadores entram com essa lei de alienação parental, né? A partir do momento que a criança convive, né, num ambiente saudável, que conhece o que é saudável, que sabe o que pode, o que não pode, né? Por isso a importância tão grande da gente livrar as nossas gerações, né, de abusos desde pequeno, né? E, e uma vez que a criança sabe o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, elas se afastam, né, automaticamente de quem os agride, né? E aí vem o momento dessa falsa, né, acusação de alienação. Infelizmente, a gente acompanha um número muito grande de mulheres. Eu sempre falo assim, quando a mulher ela consegue sair viva, né, de um relacionamento com psicopata, com narcisista, que ela consegue sobreviver à violência doméstica, porque não é um assunto muito simples de se entender, né? Porque as pessoas ainda têm a mania de julgar, né? As pessoas falam, mas por que você apanhou tanto tempo? Por que você passou por tudo isso tanto tempo? Porque você quis, né? As pessoas pensam assim e, infelizmente, só quem já passou sabe o que significa de fato a violência doméstica. E eu percebo que o judiciário, na prática, né, o nosso sistema, ele não tem essa capacitação para realmente dar esse acolhimento para essa mulher que sofreu diversas agressões, né, diversas violências. E muitas vezes a mulher ela nem está fortalecida ainda, né, e aí o agressor vem com um processo de alienação, né, o que acontece muitas vezes da mãe, né, perder a guarda, as crianças são entregues, né, ao agressor, porque essa lei ela cala, né, ela cala as mulheres, ela cala as crianças, né, onde tudo que as crianças relatam, eles estão alienados, né, e a mulher ela se sente a pior pessoa do mundo, né? Porque ela tá tentando defender seus filhos, ela tá tentando correr atrás de todos os recursos, né, que tem para proteger, porque o papel da mãe, né, ou do pai, né, é cuidar, é proteger e entender, né, o porquê que essa criança não quer esse acesso com um dos genitores, né? E aí cabe, né,
a gente tomar as providências, se é mãe, né, tomar as providências legais dentro da lei. Só que muitas vezes essas providências legais dentro da lei levam a mulher à frustração. Por isso que a gente sempre fala a importância do fortalecimento, de você estar sendo acompanhada por uma rede de apoio, porque é uma situação que não é fácil, né? Você grita, grita, a mulher grita, grita, grita. Só que essa lei é assim, quanto mais a mulher grita para proteger os seus filhos, para proteger a infância, mais acusada ela é, né? Onde ela passa a ser a louca, aonde ela tem que ficar provando o tempo inteiro que ela não é a louca, né? Que ela só está querendo proteger. E aí a mulher ela vai passar por esse abuso, né? No judiciário através dessa lei. Quer dizer, o abuso ele ainda continua, né? Quando a mulher acha que ela se livrou, né, das agressões, da violência doméstica, ela sofrerá a violência institucional através da lei de alienação parental. É bem complicada. Eu acho que mulheres, né, a gente tem que cada vez mais se unir para a revogação dessa lei, porque é uma lei que, gente, não condiz nada. Veja que tem coisas que a gente entende, que a gente vê e que não faz sentido nenhum. Veja que a lei, se você for ler a lei, ela é a favor da procriação, né? Onde é normal a criança sofrer, né, essas coisas. E aí nós temos a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então não condiz com a realidade, né? A lei o ECA, né, que protege as crianças dos abusos, a lei que protege da violência, das agressões, mas ao mesmo tempo a gente tem uma lei que é a favor da agressão, né? Não que é a favor da agressão, mas ela é a favor que a criança permaneça com o seu agressor. Então é muito louco, né? É uma situação assim que a gente para pensar, você fala, tem que tomar remédio mesmo, tem que estar medicada para poder dar conta desse judiciário e das coisas que eles nos colocam, né? E é por isso a luta tão grande de muitas mulheres para revogar essa lei, porque ela, né, tem acabado com vidas, porque o judiciário, infelizmente, ele dá tempo suficiente, né, para acontecer as mortes, para acontecer os abusos, infelizmente, né? Às vezes a mulher pensa, vou correr para a delegacia, eu vou correr para a justiça, né? E mal ela sabe que ela vai ter que enfrentar aí né, o que deveria ser a proteção, na verdade, se ela não tiver fortalecida, será um motivo de suicídio. É bem grave, né? Eu acredito que eu sempre penso, né, pela lógica. Como que uma criança, né, que tem um pai presente, né, que ama, que faz parte dessa vida, né, dessa infância, é natural, a criança ela não vai querer se afastar, né? Muito pelo contrário, ela vai enfrentar a mãe, né, para poder estar presente com esse genitor, né? E uma vez que não tá, que não quer, é porque alguma coisa acontece, né? E só que se a mãe investiga, se a mãe denuncia, ela é a alienadora, né? Acho que é tão importante a gente ter o conhecimento, né, até mesmo das crianças. Eu entendo que tem casais, né, que às vezes a mulher não supera ou o homem não supera a separação e acabam usando os filhos, né, como uma ferramenta, né, de vingança. Sou completamente contra, mas se uma mãe faz isso, gente, você está violando o direito das crianças, né? Isso é crime, não pode. Uma coisa que eu sempre falo também, até mesmo no acolhimento que eu faço com mães, né, que as crianças não têm nada a ver com a separação. Não deu certo no casamento, mas as crianças não têm nada a ver.
Então não seja você a denegrir a imagem, porque as crianças sentem tudo, sabem de tudo. Então não tem a necessidade de denegrir a imagem de ninguém, né? Mas aí é onde eles, né, entram, abusam com essa lei de alienação, o que eu acho que teria outros, na minha opinião, né, teria outras formas, outros métodos de poder combater, né, essa questão de intrigas, né, entre pai e usar o filho como ferramenta. Não seria necessário a alienação parental. Essa lei que... Então, gente, não é de se comemorar. Ela na prática é terrível, tá? Às vezes a gente pensa assim, ah, não, é exagero, né? Mas só quem já passou por ela, que passa por ela, sabe o que é a lei de alienação na prática. Ela é terrível. Tem hora assim que você tem vontade de sumir, né? Porque é uma briga tão cansativa, é um processo desgastante, aonde o genitor mente, aí você tem que ir lá e desmentir, mente. Aí as crianças passam no estudo psicossocial, falam o que acontece, mas o judiciário não considera porque a criança está alienada. E assim elas são obrigadas a crescer, né, conscientes que bater é normal, que apanhar é normal, que xingar, e outras coisas a mais, né, que a gente sabe o que acontece. Então eles crescem conscientes, né, e aí a gente fala assim, como queremos paz? Como que a gente quer paz? Né, a gente vive lutando aí para educar os nossos filhos, para serem, né, cidadãos do bem, mas nós temos um sistema que obriga as crianças a serem agressores, as mulheres a ser vítimas, né? Então é bem complicado. Então é bem complicado. Não é uma lei muito fácil e a gente precisa se juntar realmente para revogação dessa lei, né? Que não tem nem o que falar dessa lei, né? Pela lógica, ela não faz sentido nenhum, não tem nem por que existir, né? E fora o abuso, né, que acontece com ela, né, através dela. Que a mulher, quando a mulher ela pensa que ela vai ter paz, que ela se livrou da violência, das agressões, que ela se livrou de tudo que ela passa, né, em quatro paredes. Aí vem o bom genitor, né, o bom pai, alegar que a mãe está fazendo alienação. E aí eu sempre costumo falar, né, eles têm tempo suficientes para montar um processo de alienação parental, porque a mulher ela é emocional e muito diferente do homem, né, e eles têm o tempo suficiente para fazer isso, porque muitas vezes eles largam tudo. Geralmente esses homens, né, que entram com o processo de alienação são aqueles caras que não pagam pensão, que abandonou materialmente os filhos. Além de abandonar materialmente, comete as agressões físicas, psicológicas, né, com xingamentos, com ameaças, abuso sexual e tudo isso, né? Então eles têm tempo suficiente porque a mãe, o que acontece? Na maioria das vezes, a mãe ela tá sobrecarregada, né? De tudo, é a educação, é a saúde, é o psicológico, né? Que eles destroem o psicológico das crianças. E a mãe ela tá preocupada em curar o seu filho, em sustentar, em escola, de trabalhar, né? Então, eles estão livres, eles não têm filhos, não tem nenhuma criança perto deles e eles estão com a cabeça bem fria, né, para montar o processo de alienação, porque geralmente a mulher ela acaba discutindo, ela fala muito mais coisas, né? Principalmente quando é uma separação com um psicopata, que após separação a mulher começa a despertar e ela começa a descobrir diversas coisas que aconteceu, né? Que esse cara fez, aonde ela se sente, poxa, eu entreguei minha vida,
né? Lutei todos esses anos para viver, querendo uma família, para viver numa boa, e esse cara aprontando comigo. E aí é nesse momento que eles montam a falsa acusação de alienação. Por quê? Porque a mulher, ela vai destruir ele, né? Ela vai jogar tudo na mesa, o que ela soube, o que está vindo à tona. Geralmente são muitos crimes, né? De estelionato, golpe, enfim. São muitos crimes, né? E aí essa mulher, ela vai e desabafa, né? E xinga, e fala, e é porque você fez isso, porque você fez aquilo. E é justamente nesse momento que ele monta o processo de alienação. Porque a mulher que ela foi vítima de violência doméstica, na maioria, né, das vezes, ela é dependente financeiramente, porque ela largou uma vida para ter uma família. Ela é dependente financeiramente. O que acontece? Ela não terá recursos para entrar com tanto de processo que a demanda precisa. Né? Porque geralmente são muitos crimes, com o nome delas também, né? E como que ela entra com o processo, tendo que criar os filhos, sustentar os filhos e tendo que dar conta de tudo. E aí vai passando, e aí eles vão aproveitando desse emocional para montar a falsa acusação de alienação. Tá? Então, junte-se, mulheres. Esse caso não é um caso... alienação parental, ela não é usada assim uma vez ou outra, ela está sendo usada com muita frequência. Então, hoje, né, sou eu, amanhã pode ser você, depois de amanhã pode ser sua filha. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que juntar forças para realmente acabar com esse processo, com essa lei, pedir, gritar para que revoguem, porque a situação é bem crítica mesmo, o que ela faz, né? Os danos que ela causa, que são danos, eu acho que até irreversíveis, né? Porque a mulher, o adulto, ele ainda sabe pedir ajuda, ele vai no psiquiatra, ele vai no psicólogo. A criança não, né? A criança está ali passando por todas as violências, por todos os abusos, e ela não sabe colocar para fora ainda, né? E o que vai causando uma frustração, né? A ansiedade vai aumentando e as doenças também vão aumentando, vai surgindo, né? O que a gente não fala, o que a gente não consegue falar, o nosso corpo responde. E é o que acontece com as crianças. Então, gente, você que é mulher, que tem filha, que tem filhos, junte-se, né, nessa briga pela revogação da lei de alienação parental. Procure saber como que ela foi criada, por quem ela foi criada, que você vai entender o porquê que ela existe. E se você for puxar os casos, você vai ver que são todos os casos. Não existe, muito raro você ver um caso de alienação parental que o cara não seja um abusador ou um agressor. Muito raro. Tá? Então, junte-se a nós, né, e vamos gritar por essa lei, vamos gritar pelas crianças. Chega de omissão, sabe, gente? O mundo... Eu fico pensando assim, às vezes, né? Por que as pessoas veem, né, as crianças sofrendo, vê as crianças passando, né, por tudo que passam, elas relatam, eles contam, eles pedem ajuda, e as pessoas têm medo de se meter. Quer dizer, o adulto que deveria proteger, né, a criança, ele tem medo de se meter. A omissão de socorro, isso é gravíssimo, né? Porque as crianças estão pedindo socorro, elas estão gritando por socorro, e os adultos têm medo de se meter. Tem medo, na verdade, tem medo de salvar uma criança. Isso é inacreditável, né? Eu vejo por mim assim, quantas vezes já aconteceu, né, de crianças vir relatar, eu ir investigar e pegar. Mas tomar atitude, né? Procurar um conselho tutelar, procurar... Tem o conselho tutelar, você pode ir atrás da direitos humanos para denunciar, mas não se cala, gente.
Sabe, eu acho que o mundo é covarde demais, as pessoas estão se acovardando, só que elas esquecem que hoje é o filho de um, amanhã pode ser o seu. E como que fica? Amanhã pode ser seu neto, pode ser sua neta. E aí, você vai tampar o sol com a peneira? É isso mesmo? Né? Você tá vendo a criança ali sofrendo, pedindo por socorro, e você vai tampar o sol com a peneira? A mesma coisa, escolas. Né? Os professores, gente, estão se omitindo, as crianças relatam, estão pedindo socorro dentro das escolas. E as pessoas têm medo de se meter. É triste. Né? É triste porque a omissão é de todas as partes. De todas as partes. Raramente você vai encontrar uma pessoa que vai procurar uma ajuda por uma criança. E aí, o que acontece? Nós educamos as crianças para quando tiverem com medo, se sentindo ameaçada, pedir ajuda de um adulto. Aí o que eles fazem? Fora da nossa presença, eles pedem ajuda de um adulto. E os adultos entram por aqui e saem por aqui. Isso é gravíssimo. É pura covardia do ser humano. Eu não sei nem se essa pessoa consegue dormir, né? Se essas pessoas que cometem esse tipo de coisa conseguem dormir, porque é inacreditável. E as crianças estão pagando um preço muito alto, né? Isso é na maioria das escolas, porque as crianças têm escolas como fuga, é o momento que ela está longe dos agressores, né? É o momento que ela está longe de casa, onde ela sente segurança. Aí ela relata o que está acontecendo, ninguém é capaz de acionar uma vara da infância, um conselho tutelar. Então é bem complicado, né? Essa omissão de socorro. E fica um alerta aqui para vocês, mães. As crianças, geralmente, eles contam tudo. Eles citam nomes. Então, vamos juntar para acabar com essa omissão. Porque as crianças falam, olha, eu falei para... Você contou para alguém isso? Aí ela fala, contei para fulano. Gente, denuncia. Vai na delegacia e faz um BO de omissão de socorro. Tem que acabar com isso. Então tem que colocar todo mundo no pau. Se as pessoas não querem acordar por amor, então vamos acordar pela dor. Se a criança falou, olha, pedi socorro para fulano não fez nada, na situação, delegacia. Lavra ali um BO, tá ali. Se amanhã ou depois você precisar, tá ali. Mas não deixa mais não, porque as crianças estão pagando um preço muito alto. Tá bom? Ficou aqui meu desabafo sobre lei de alienação parental, né? E estiquei um pouquinho falando da omissão de socorro. Olha, omissão de socorro é crime, gente. Então vamos despertar. Acorda. Né? Porque o mundo já não é mais como você pensa, que você vai ouvir e vai ficar quietinho, porque hoje as crianças falam. Para quem que elas falaram? E nessa, você pode ter um BOzinho nas suas costas. Tá bom? Vou deixar essa live gravada aqui. E o meu luto pela lei de alienação parental. Beijo, meninas.